7 hábitos diários para ativar a proteção do seu anjo da guarda e viver sem medo. Você já parou para pensar quantos medos silenciosos carregam o seu coração todos os dias? Medo de perder alguém, medo do futuro, medo de não ter forças, medo de não ser capaz de enfrentar as batalhas que a vida coloca diante de você. Esses medos, muitas vezes escondidos atrás de um sorriso ou de uma rotina aparentemente normal, pesam sobre a alma e roubam a paz. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que o medo não é apenas um sentimento humano. Ele é também uma estratégia espiritual das trevas para paralisar você, impedir sua confiança em Deus e sufocar sua fé. É por isso que o céu não apenas enviou um Salvador, mas também colocou ao seu lado um guardião, o seu anjo da guarda. A Bíblia nos mostra que os anjos são ministros enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, e isso inclui você. Eles não estão apenas presentes em histórias antigas, nem são figuras distantes, que habitam somente nas páginas da Escritura. Eles caminham conosco, silenciosamente, cumprindo missões invisíveis que vão muito além da nossa compreensão. O seu anjo da guarda não é uma ideia simbólica, mas uma presença real, ordenada por Deus para proteger, guiar e fortalecer a sua vida em todos os dias da sua caminhada. Mas existe algo ainda mais profundo. Essa proteção não acontece de forma automática ou indiferente. Ela se intensifica, se manifesta e se torna mais perceptível quando você se abre para viver em sintonia com o céu. É nesse ponto que entram os hábitos diários. Pequenas atitudes, muitas vezes esquecidas, que podem abrir espaço para a atuação poderosa do seu guardião e, ao mesmo tempo, arrancar o medo do seu coração. Porque o medo se alimenta do vazio, da falta de consciência, da ausência de fé ativa. Quando você decide cultivar práticas espirituais que convidam a presença de Deus e permitem a ação do anjo da guarda, o medo perde força, a paz se instala e a coragem floresce. Talvez você tenha se perguntado, por que continuo me sentindo desprotegido, mesmo acreditando que tenho um anjo da guarda? A resposta pode estar nos hábitos que você escolhe cultivar todos os dias. Hábitos que fortalecem a fé, que criam espaço para ouvir a voz do Espírito, que alimentam sua alma e que lembram você constantemente de que não está sozinho. São práticas que, repetidas com fidelidade, não apenas atraem proteção, mas também moldam sua mente para vencer os ataques invisíveis que tentam semear medo e insegurança dentro de você. Neste vídeo, você vai descobrir 7 desses hábitos diários. Eles não são fórmulas mágicas, nem superstições. São princípios espirituais que encontram eco na palavra de Deus e que foram vividos pelos santos, pelos homens e mulheres que, ao longo da história, aprenderam a andar com coragem em meio às tempestades, porque sabiam que não estavam desamparados. Esses hábitos não apenas intensificam a proteção do seu anjo da guarda, mas transformam o modo como você enxerga a vida. Eles fazem você trocar medo por confiança, desespero por esperança, insegurança por fé viva. E o mais importante, eles lembram você de que o céu nunca se afastou da sua história, que mesmo quando a escuridão parece dominar, há uma luz silenciosa ao seu lado, uma presença que vigia cada passo, cada decisão, cada batalha. O medo não terá poder sobre você quando sua vida estiver alinhada com o plano divino. E é justamente por isso que esses 7 hábitos são tão importantes. Porque eles não apenas convidam a proteção do anjo da guarda, mas também abrem sua alma para experimentar a coragem que nasce da certeza de que o Deus eterno cuida de você. Prepare-se para essa jornada, porque a partir de agora, você não vai apenas acreditar que tem um guardião, mas vai aprender a viver de forma consciente, fortalecida e protegida. Vai descobrir como cada gesto, cada oração, cada escolha pode ativar o cuidado celestial e expulsar o medo que tenta aprisionar o seu coração. Esses 7 hábitos serão como chaves espirituais para abrir as portas da proteção e da coragem. E o primeiro deles é o mais essencial de todos: cultivar uma vida de oração sincera e diária,
onde o diálogo com Deus se torna a base de toda a sua caminhada espiritual. O primeiro hábito diário que ativa a proteção do seu anjo da guarda e arranca o medo do seu coração é a oração sincera e constante. Pode parecer simples demais, mas na verdade é a base de toda a vida espiritual. A oração é a ponte invisível que liga a sua alma ao coração de Deus, e é também o ambiente onde o seu guardião celestial encontra espaço para agir em sua vida de forma mais profunda. A Bíblia nos mostra que as orações dos santos sobem como incenso diante do trono do Altíssimo. E em Apocalipse, vemos os anjos envolvidos nesse processo, apresentando essas orações a Deus. Isso significa que quando você ora, não está sozinho. O seu anjo participa dessa entrega, assegurando que cada palavra e até mesmo cada silêncio chegue ao Criador. O problema é que muitas vezes a oração é reduzida a palavras apressadas ou repetitivas, feitas mais por obrigação do que por entrega verdadeira. E é nesse ponto que o hábito da oração sincera precisa ser cultivado. Não se trata de rezar longas horas sem sentido, mas de abrir diariamente o coração diante de Deus, mesmo que seja em poucas palavras. Uma oração verdadeira, nascida da alma, tem mais poder do que um discurso extenso e vazio. Quando você se coloca diante do Senhor com autenticidade, o seu anjo se une a esse clamor, levando-o como incenso puro até o trono celestial. Esse hábito não apenas ativa a proteção espiritual, mas também arranca o medo. Porque quando você ora com sinceridade, não está apenas falando, está entregando. O medo se alimenta do controle, da necessidade de segurar tudo com as próprias mãos. A oração, ao contrário, é o ato de soltar, de confiar, de colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue carregar sozinho. Nesse processo, o anjo da guarda encontra espaço para atuar, trazendo consolo, inspiração e até livramentos que você nem imagina. Você já percebeu como, depois de uma oração feita do fundo da alma, a sensação de peso diminui? Mesmo que a situação não mude imediatamente, a paz invade o coração. Isso acontece porque, enquanto você ora, o céu se movimenta. O seu guardião recolhe suas palavras, fortalece sua fé e afasta os ataques invisíveis que tentam roubar sua esperança. É como se, naquele momento, você deixasse de lutar sozinho e passasse a caminhar com uma companhia que não se afasta. Esse hábito precisa ser diário, porque a oração não é apenas uma ferramenta de emergência, mas o alimento constante da alma. Assim como você não passa um dia sem respirar, sua vida espiritual não deve passar um dia sem oração. Pode ser no silêncio do quarto, no trajeto para o trabalho, antes de dormir ou logo ao acordar. O importante não é o lugar ou o tempo, mas a sinceridade e a constância. É esse hábito que cria um campo espiritual ao seu redor, um ambiente onde o medo perde espaço porque a fé é alimentada. Esse é o primeiro hábito, cultivar uma vida de oração sincera e constante. É a base de tudo, o ponto de partida para que o seu anjo da guarda possa agir com liberdade em sua vida. Quando a oração se torna parte do seu dia, a proteção do céu se torna perceptível e o medo começa a perder força, porque você já não está confiando apenas em si mesmo, mas no Deus que enviou um guardião para caminhar ao seu lado. E compreender esse primeiro hábito abre o caminho para o segundo, que é igualmente transformador: aprender a meditar diariamente na palavra de Deus, porque é nela que você encontra a verdade que sustenta a sua fé e abre os ouvidos para reconhecer os sinais silenciosos do seu anjo. O segundo hábito diário que intensifica a proteção do seu anjo da guarda e expulsa o medo da sua vida é a meditação constante na palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que ler a Bíblia é apenas uma prática de devoção ou um dever religioso, mas a verdade é que a Escritura é alimento espiritual. Sem ela, a fé enfraquece, a mente se perde em dúvidas e o coração se torna terreno fértil para o medo. Quando a palavra ocupa o centro da sua vida, ela funciona como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, e é nesse espaço iluminado que o seu guardião pode agir com ainda mais intensidade. Os anjos são mensageiros de Deus, e nenhum mensageiro do céu contradiz a voz do Senhor.
Quando você mergulha na palavra, abre espaço para ouvir a mesma linguagem espiritual com a qual o seu anjo se comunica. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Isso significa que sem a Escritura, a fé se fragiliza, e um coração frágil se torna presa fácil para o medo. Mas quando a mente está alimentada diariamente com as promessas divinas, o medo perde poder, porque a alma está ancorada na verdade. Meditar não é apenas ler superficialmente alguns versículos, mas deixar que eles desçam ao coração, refletir sobre eles, orar com base neles e permitir que moldem a sua maneira de pensar. Ao fazer isso, você cria um ambiente interior onde o anjo da guarda pode inspirar, confirmar e conduzir suas escolhas com clareza. Quantas vezes uma passagem bíblica já veio à sua mente no momento certo, impedindo você de cair em erro ou fortalecendo você quando estava prestes a desistir? Esse é o fruto da palavra viva, atuando em cooperação com o ministério dos anjos. Esse hábito também tem poder direto contra o medo. A insegurança se fortalece quando você enche a mente de notícias ruins, preocupações e pensamentos negativos. Mas quando você substitui isso pela palavra, sua mente se renova e se enche da verdade de que Deus está no controle. É nessa renovação diária que o medo é arrancado, porque a alma começa a enxergar a vida pela perspectiva do céu. O seu guardião, então, encontra espaço para intensificar a proteção porque a fé se torna firme e o coração mais sensível aos sinais que ele traz. A Igreja sempre incentivou a leitura bíblica, mas muitas vezes o hábito da meditação profunda é esquecido. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de transformação interior. É no silêncio, com a Bíblia aberta, que você dá ao seu anjo a oportunidade de sussurrar ao seu coração inspirações que estão em perfeita sintonia com a voz de Deus. É nesse momento que você se torna capaz de distinguir entre a voz do medo e a voz da fé. Esse é o segundo hábito, meditar diariamente na palavra de Deus. É ela que fortalece a fé, abre os ouvidos espirituais e cria um campo de proteção invisível contra os ataques do medo. Quando a Escritura habita em você, o seu guardião encontra um terreno fértil para agir, guiando você com clareza e coragem. E esse caminho nos leva ao terceiro hábito, igualmente essencial: aprender a invocar conscientemente a presença do seu anjo da guarda, estabelecendo uma relação de proximidade e confiança com aquele que Deus enviou para estar ao seu lado. O terceiro hábito diário que fortalece a sua vida espiritual, intensifica a proteção do seu guardião e enfraquece o medo é a prática de invocar conscientemente a presença do anjo da guarda. Muitas pessoas acreditam que, por ele já estar ao nosso lado, não há necessidade de chamá-lo ou reconhecê-lo, porém o esquecimento é uma das estratégias do inimigo. Quando você ignora a existência do seu guardião, perde a oportunidade de viver de maneira consciente a graça que Deus colocou ao seu redor. O anjo não precisa do seu convite para cumprir sua missão, mas o seu coração precisa desse gesto para aprender a caminhar em confiança e em sintonia com o céu. Invocar a presença do anjo da guarda não significa orar a ele como se fosse Deus, porque somente o Senhor é adorado e ouvido como fonte de todas as graças. O que você faz é reconhecer a missão que ele recebeu do Pai e abrir-se para a sua companhia. É um gesto simples, mas poderoso. Ao acordar, você pode dizer em oração: Anjo da guarda, a quem Deus confiou minha vida, caminhe comigo hoje, guarde meus passos, inspire minhas decisões e me ajude a permanecer na presença do Altíssimo. Palavras como essas não criam magia, mas cultivam consciência. E quanto mais você se lembra dessa presença, mais o medo perde espaço, porque você nunca mais se sente só. Esse hábito também ajuda a fortalecer a percepção espiritual. Quando você chama conscientemente o seu guardião, começa a notar sinais que antes passavam despercebidos, uma intuição súbita, uma lembrança oportuna, uma sensação de proteção em momentos de perigo. O seu coração se torna mais sensível, e isso aumenta a cooperação entre a sua fé e a missão do anjo. É como se você abrisse uma porta que já existia,
mas que permanecia fechada por falta de atenção. O medo é combatido justamente nesse ponto. Muitas vezes ele nasce da solidão, da sensação de que ninguém está ao seu lado para sustentar suas lutas. Mas quando você decide, dia após dia, invocar a presença do seu guardião, descobre que não há solidão no caminho da fé. O medo perde força, porque a alma se lembra de que existe um enviado de Deus, vigilante e fiel, que permanece de pé mesmo quando você cai. A Igreja, em sua tradição, sempre recordou a oração ao anjo da guarda, mas muitos cristãos deixaram de praticá-la. Recuperar esse hábito não é resgatar uma devoção esquecida apenas por tradição, mas retomar uma prática bíblica e espiritual que molda a consciência e fortalece a fé. Cada vez que você chama o seu guardião, você também está proclamando: eu acredito na proteção de Deus. Eu reconheço que o céu está comigo. Eu não estou sozinho. E essa proclamação é por si só um golpe contra o medo. Esse é o terceiro hábito: invocar conscientemente a presença do seu anjo da guarda. Ele está com você todos os dias, mas quando você o chama, a fé se fortalece, a alma se abre, a consciência desperta e a coragem cresce. É uma prática simples, mas que transforma o modo como você enfrenta cada batalha. E agora que você compreendeu a importância de chamar a presença do seu guardião, chegamos ao quarto hábito, que vai ainda mais fundo: aprender a vigiar seus pensamentos e cultivar a pureza interior, porque a mente limpa é o lugar onde o seu anjo mais facilmente encontra espaço para agir e afastar as sombras do medo. O quarto hábito diário que abre espaço para a proteção do anjo da guarda e enfraquece as raízes do medo é vigiar os pensamentos e cultivar a pureza interior. A Bíblia nos lembra que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que os pensamentos não são neutros. Eles constroem ou destroem, fortalecem ou fragilizam, alimentam a fé ou abrem portas para o medo. E é justamente nesse campo invisível da mente que os anjos e os espíritos malignos travam batalhas silenciosas. Se você não vigia os seus pensamentos, pode estar permitindo que o inimigo plante sementes que se transformam em medo, dúvida e desespero. O seu anjo da guarda tem a missão de inspirar bons pensamentos, trazer lembranças oportunas, reacender a esperança e recordar a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça com clareza, você precisa cultivar um coração aberto e uma mente purificada. Quando a mente está cheia de rancor, impurezas, julgamentos ou medos, fica difícil distinguir o que vem do céu e o que vem das trevas. O guardião nunca abandona você, mas encontra obstáculos quando a alma se fecha em negatividade. Por isso, vigiar os pensamentos é tão importante. É como limpar diariamente o terreno para que as sementes do céu possam florescer sem impedimentos. Esse hábito não significa tentar controlar cada pensamento que surge, porque isso seria impossível. O que você precisa fazer é aprender a identificar quando um pensamento não vem de Deus. Sempre que algo trouxer medo, desânimo, desespero ou tentação, reconheça de imediato que não é inspiração do seu anjo, mas ataque do inimigo. Ao invés de alimentar essas ideias, entregue-as a Deus em oração e substitua-as pela palavra. Essa prática diária fortalece a mente e impede que o medo crie raízes. O inimigo sabe que não pode tirar a presença do anjo da sua vida, então tenta enfraquecer a sua consciência, enchendo sua mente de ruído. Mas o seu guardião, quando encontra uma mente vigiada e limpa, pode inspirar coragem, trazer consolo e até mesmo advertir você em momentos decisivos. É nesse ambiente interior purificado que a proteção se intensifica, porque a cooperação entre a sua liberdade e a missão do anjo se torna plena. Esse hábito também tem efeito direto contra o medo. A maior parte das ansiedades nasce de pensamentos repetitivos e desordenados, que pintam cenários negativos antes mesmo de acontecerem. Quando você aprende a vigiar e a cultivar pureza interior, não dá espaço para essas sementes crescerem.
Ao contrário, permite que sua mente seja regada por pensamentos de fé, esperança e confiança. E o seu guardião, nesse ambiente, age como jardineiro invisível, cuidando para que essas sementes frutifiquem. Esse é o quarto hábito: vigiar os pensamentos e cultivar a pureza interior. É um trabalho diário, silencioso, mas profundamente eficaz. Quando a mente se torna limpa, o coração se enche de luz e o medo perde a força que tinha. É nesse estado que o anjo da guarda pode agir com maior liberdade, guiando você com clareza e protegendo sua alma contra ataques invisíveis. E essa prática nos conduz naturalmente ao quinto hábito, que é igualmente poderoso: escolher conscientemente ambientes e companhias que favorecem a presença de Deus. Porque onde há luz, o seu guardião encontra espaço para agir com ainda mais intensidade. O quinto hábito diário que intensifica a proteção do seu anjo da guarda e expulsa o medo da sua vida é escolher com sabedoria os ambientes em que você entra e as companhias com quem você caminha. A Bíblia é clara ao afirmar que as más companhias corrompem os bons costumes e que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Isso não é apenas uma advertência moral, mas também espiritual. Onde há trevas, há maior espaço para a ação do inimigo. Onde há luz, há liberdade para o seu anjo da guarda agir com poder. Muitos cristãos acreditam que basta ter fé no coração para estar protegido em qualquer circunstância, mas se esquecem de que a alma é constantemente influenciada pelo ambiente. Lugares carregados de violência, impureza ou idolatria deixam marcas invisíveis e tornam a mente mais vulnerável ao medo. Da mesma forma, amizades que afastam você de Deus, que alimentam dúvidas ou que cultivam hábitos contrários à fé, acabam abrindo brechas espirituais. Seu anjo não abandona você nesses momentos, mas sua missão se torna mais difícil quando você insiste em andar por caminhos que não favorecem a luz. O guardião tem a tarefa de proteger e guiar, mas cabe a você escolher onde vai colocar os pés e com quem vai abrir o coração. Quando você decide caminhar em ambientes de paz, de oração e de fé, a presença dele se intensifica, porque há harmonia entre o que o céu deseja e as escolhas que você faz. Da mesma forma, quando você busca companhias que fortalecem sua espiritualidade, que oram com você, que te lembram das promessas de Deus, você cria um círculo de proteção que o inimigo tem mais dificuldade de penetrar. Esse hábito combate o medo de forma prática e direta. Pense em como você se sente em um ambiente carregado de gritos, discussões ou maldade. O coração se aperta, a mente fica agitada e a insegurança cresce. Agora, compare com a paz que se instala quando você está em um lugar de oração, ouvindo cânticos, em silêncio de fé ou em companhia de pessoas que vivem no amor de Deus. O medo se alimenta do caos, a fé floresce na ordem da luz. Escolher ambientes e pessoas alinhadas com o bem é permitir que seu guardião tenha espaço para agir com liberdade, afastando influências que oprimem e trazendo coragem ao seu coração. Esse é o quinto hábito: escolher ambientes e companhias que favoreçam a presença de Deus. É uma decisão consciente, diária, que molda seu coração e cria um campo de proteção em torno da sua vida. Quando você faz essa escolha, não apenas sente a presença mais forte do seu anjo da guarda, mas também experimenta a paz que expulsa o medo e fortalece a fé. E essa prática nos leva ao sexto hábito, igualmente essencial: aprender a agradecer todos os dias pelas intervenções visíveis e invisíveis do seu guardião. Porque a gratidão abre portas espirituais para que novas graças sejam derramadas em sua vida. O sexto hábito diário que abre ainda mais espaço para a proteção do seu anjo da guarda e enfraquece a presença do medo em sua vida é a gratidão. A Bíblia nos exorta a dar graças em tudo, porque a gratidão não é apenas uma atitude educada, mas uma chave espiritual que muda a forma como percebemos a realidade. Quando você aprende a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, o coração se abre para perceber a ação de Deus e também as intervenções silenciosas do seu guardião. Quantos livramentos você já recebeu sem perceber?
Quantos atrasos inesperados salvaram você de um encontro desastroso? Quantas vezes uma inspiração súbita o impediu de cair em erro? Na maior parte do tempo, você não vê o que seu anjo faz, mas ele está constantemente agindo. Quando você escolhe viver em gratidão, mesmo sem conhecer todos os detalhes, cria um vínculo mais consciente com o céu. É como dizer: eu sei que não caminho sozinho. Eu reconheço a mão de Deus na minha vida. Esse reconhecimento fortalece sua fé e a fé, por sua vez, enfraquece as raízes do medo. A gratidão não precisa ser algo complicado. Pode ser uma oração simples pela manhã. Senhor, obrigado pelo meu anjo da guarda. Obrigado por sua proteção, ainda que eu não veja. Ou à noite, ao relembrar o dia, você pode agradecer por situações em que se sentiu em paz, em segurança ou confortado sem motivo aparente. Esse exercício abre os olhos espirituais e aumenta sua sensibilidade para perceber sinais que antes passavam despercebidos. O medo perde força porque ele se alimenta do esquecimento e da ingratidão. Quando você esquece as vitórias do passado, acredita que está sozinho no presente. Mas quando recorda e agradece, a confiança renasce, porque você se lembra de que sempre houve alguém lutando ao seu lado. O inimigo tenta roubar essa consciência, mas a gratidão a mantém viva. O seu guardião se alegra quando encontra um coração agradecido, porque isso mostra que você está atento, desperto e disposto a cooperar com o plano de Deus. Esse é o sexto hábito: viver em gratidão pelas intervenções do anjo da guarda. Quanto mais você agradece, mais percebe a proteção, mais fortalece sua fé e mais espaço dá para que o medo seja expulso do coração. E essa prática nos conduz ao sétimo e último hábito, que sela todos os anteriores: viver em constante confiança na providência divina, porque é a confiança que transforma a presença do seu guardião em certeza e coloca sua vida inteiramente nas mãos de Deus. O sétimo hábito diário, que sela todos os anteriores e dá plenitude à proteção do seu anjo da guarda, é viver em constante confiança na providência divina. Esse é o ponto mais profundo da vida espiritual. Aprender a descansar na certeza de que Deus cuida de cada detalhe da sua existência e que o anjo da guarda é um sinal vivo dessa providência atuando ao seu lado. Confiar não significa cruzar os braços ou viver de forma inconsequente, mas escolher diariamente entregar seus medos, preocupações e inseguranças nas mãos de Deus, permitindo que Ele conduza sua história. A Bíblia nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa não significa que não haverá dor ou luta, mas que, mesmo no meio da tempestade, existe um propósito maior sendo desenhado pelo Criador. O medo se alimenta da dúvida, da incerteza e da sensação de abandono. A confiança, ao contrário, desarma essas raízes, porque afirma em silêncio: eu não estou só. O céu está comigo. O meu Deus governa e enviou um guardião para caminhar ao meu lado. É nesse ambiente de confiança que o anjo da guarda pode agir com plenitude, porque a fé abre portas que o medo fecha. Esse hábito precisa ser renovado todos os dias. Pela manhã, você pode entregar seu dia a Deus e ao cuidado do seu anjo, pedindo que tudo o que acontecer seja conduzido pelo Senhor. Ao longo do dia, quando as preocupações tentarem roubar sua paz, você pode repetir em silêncio: eu confio em ti. Esse ato simples, mas repetido com fé, constrói dentro da alma uma fortaleza espiritual contra o medo. É como levantar muralhas invisíveis de confiança, dentro das quais o inimigo não consegue penetrar. Você já percebeu como a ansiedade tenta controlar tudo? Ela projeta cenários de fracasso, cria histórias que não aconteceram e prende a mente em um ciclo de preocupação constante. A confiança na providência divina é o antídoto contra isso. Quando você acredita que Deus está no controle, o coração descansa e o anjo encontra liberdade para agir sem obstáculos criados pelo desespero. O medo perde força porque a confiança o desarma pela raiz. Esse é o sétimo hábito: viver em confiança na providência divina. Ele resume todos os anteriores,
porque oração, meditação, invocação, vigilância, boas escolhas e gratidão só encontram plenitude quando se transformam em confiança viva. É nesse estado que a proteção do seu anjo se torna mais intensa e visível, porque sua alma já não está paralisada pelo medo, mas aberta para a coragem que vem do céu. E compreender esse último hábito nos conduz ao fechamento desta jornada. Agora que você conhece esses 7 caminhos, resta apenas aplicá-los em sua vida e experimentar como a proteção do anjo da guarda e a confiança em Deus podem transformar completamente sua maneira de viver. Ao longo desta jornada, você descobriu 7 hábitos diários que não apenas intensificam a proteção do seu anjo da guarda, mas também arrancam do coração a raiz mais profunda do medo. Esses hábitos não são fórmulas mágicas, nem segredos ocultos reservados a poucos. Eles são caminhos simples e profundos, disponíveis a qualquer cristão que deseje viver de forma mais consciente a presença do céu em sua vida. E o que vimos aqui mostra uma verdade incontestável. A proteção do seu anjo da guarda é real, mas ela se torna mais perceptível, mais intensa e mais transformadora quando você decide cooperar com ela através de escolhas diárias. Você aprendeu que o primeiro passo é a oração sincera e constante, porque é nela que a alma se abre e o guardião encontra espaço para agir. Em seguida, viu a importância de meditar diariamente na palavra de Deus, que ilumina a mente e fortalece a fé. Compreendeu que invocar conscientemente a presença do seu anjo da guarda não é superstição, mas um ato de confiança e de memória espiritual. Percebeu que vigiar os pensamentos e cultivar a pureza interior é essencial para não dar espaço às sementes do medo. Descobriu que escolher ambientes e companhias que favoreçam a presença de Deus abre caminhos mais seguros para a ação do céu. Reconheceu que viver em gratidão mantém viva a consciência da proteção divina. E finalmente entendeu que a confiança na providência de Deus é o alicerce que sustenta todos os outros hábitos, transformando a ansiedade em paz e insegurança em coragem. Esses 7 hábitos formam juntos uma fortaleza espiritual. Não é uma fortaleza feita de pedras ou muros, mas de escolhas diárias, de pequenas práticas que, somadas, criam ao redor de você um campo de luz, de proteção e de fé. E é nesse campo que o seu anjo da guarda age com mais liberdade, afastando o medo e lembrando você todos os dias de que não está só. Agora a decisão é sua. Você pode ouvir essas palavras e deixá-las passar, ou pode escolher aplicar esses hábitos em sua rotina, um por um, passo a passo, até que se tornem parte natural da sua vida. A diferença entre viver escravizado pelo medo ou caminhar em confiança e coragem está justamente naquilo que você decide praticar todos os dias. Lembre-se, a presença do seu anjo da guarda não depende dos seus sentimentos, mas a consciência dessa presença transforma completamente a sua caminhada. Quando você ora, medita, invoca, vigia, escolhe bem, agradece e confia, você está declarando não apenas para si mesmo, mas para o mundo espiritual: eu sei que não estou sozinho, eu creio que o céu está comigo, eu confio no Deus que me enviou um guardião. E é essa declaração que muda tudo. O medo perde força, a fé se renova, a coragem floresce, a vida ganha sentido, porque cada passo, desde os menores até os maiores, é acompanhado por aquele que Deus enviou especialmente para caminhar ao seu lado. Que esses hábitos se tornem parte do seu dia e que você experimente, a partir de hoje, a paz de saber que não está sozinho. O seu anjo da guarda está com você. E mais do que isso, Deus está com você, guiando sua história, fortalecendo sua fé e conduzindo você para um futuro de esperança.